a CIMED, sei lá, 15 anos atrás, ninguém conhecia a CIMED, né? Com certeza. E eu lembro que uma vez chegaram lá pra mim e falaram: Eric, atende esse cara, porque esse cara é muito louco. Ele dirige uma Maserati dourada e ele vai deixar você fazer o projeto que você quer fazer nos aviões. Porque eu sempre quis fazer alguma coisa muito diferente nos aviões e nunca ninguém aceitava. Então eu sempre corria atrás de clientes que pudessem deixar eu fazer o que eu queria. Aí eu falei: tá bom, vamos conhecer esse cara aí, vou atender ele, né? E aí, papo vai, papo vem, fizemos os projetos. A Embraer acabou não vendendo o avião pra ele, mas ele virou entre aspas, um amigo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do NavaCast. Agora a gente está de cenário novo, pós-obra, mas a gente garante uma coisa para vocês. Daqui em diante, não falharemos. Um episódio toda semana com alguém que com toda certeza é um craque naquilo que faz. E para a gente iniciar essa nova temporada, sem falhas na nossa constância, eu estou tendo a honra, o privilégio de trazer aqui um dos caras que eu mais admiro, que é responsável, com certeza, se não o maior, dos maiores cases da história do Brasil, né, de transformar uma marca em um objeto de desejo da população como um todo, do público A ao público D. É uma loucura isso, né? Mas o gênio que fez muito avião, as pessoas têm até dificuldade para entender todo o rolê dele. Mas eu estou aqui com o fera, Eric Chibata, CCO da CIMED. Obrigado. Cara, o prazer é todo meu, hein? De estar aqui. E que honra, eu nem sabia que era isso, que era estreia, reestreia. É. O podcast de vocês, estão inaugurando aqui esse espaço novo. Mas prazer estar aqui. Acho que eu falei, o que a gente vai falar ali, eu não sei, mas vamos lá contar a história, compartilhar um pouco de tudo que a gente fez, vem fazendo, que eu tenho certeza que vai eu falo inspirar. Que o podcast ele é muito legal quando ele é um bate-papo, né? Porque você é um cara que tem uma bagagem, um track record absurdo. Então aqui a gente tem história para contar, dar e vender, né? Mas Vambora. Eu acho que tem uma curiosidade, né? Que eu tive essa curiosidade antes de conhecer mais de perto. Mas, cara, contem um pouco da onde surgiu o Eric e essa jornada toda de mudança. Não, eu sou, para quem não me conhece, sou Eric Chibata, né? Hoje eu sou diretor de branding e criação lá da CIMED. Mas antes da CIMED, antes de fazer esse projeto, que eu falo que é um projeto muito grande da CIMED, né? Que exponenciou, que eu tenho fé que o Brasil inteiro viu, ou está vendo, ou está convivendo com isso que a gente está fazendo, né? Eu trabalhei por 15 anos na Embraer, dentro do segmento de aviação executiva. Então, fiz desenho industrial lá em São Paulo, saí da faculdade e fui trabalhar lá na Embraer. Não sabia nem o que era trabalhar e nem o que era aviação executiva. E lá eu tive a sorte de poder aprender muito sobre esse mercado, de conhecer muita gente. Ao longo desses 15 anos, a gente fez, acho que, algo em torno de 800 projetos de jatos executivos. Assim. Então, eu tive a chance de viajar o mundo inteiro para atender os clientes da Embraer. Tive a chance de conhecer essas pessoas, né, de perto, porque às vezes a gente fica... Hoje, às vezes as pessoas falam, não, mas como é lidar com tal pessoa, com tal CEO, com tal dono de empresa? Eu falo, cara, no começo eu ficava nervoso. Agora, para mim, é normal e a gente como a gente, né? Assim, é tão gente quanto eu. Não flutua, não. Então, acho que hoje faz parte muito do meu dia a dia. Eu lido com essas pessoas com uma facilidade muito grande, né? Acho que isso foi uma bagagem que a Embraer me ensinou. E eu estava até comentando com você mais cedo, né, que a Embraer não tinha aviação executiva naquela época. A gente está falando de 20 e poucos anos atrás, né? Então a gente era como se fosse, eu falo que no mundo automobilístico, eu adoro, é como se a Gurgel tivesse que bater a Rolls-Royce. Eram os latinos que não tinham experiência em fazer carro, tivesse que combater os gigantes já experientes em marcas de luxo e tal. Então foi isso, foi gostoso, porque como a gente estava com a barra zero, tudo que você fizesse era um aprendizado. Você não tinha essa responsabilidade de... Então, foi uma bagagem que foi aumentando e que eu tenho um baita orgulho, porque deu muito certo, né? Hoje, se você for ver a Embraer no segmento de jatos pequenos, né? Ela é líder de mercado. Assim. São 3 anos de fila de espera para você comprar um Phenom 300. Internacional. Uau. No mundo. Se um americano quer comprar um Phenom 300, um alemão... Não, falar a líder, terceiro lugar, nacional ou mundial? Não, mundial. Uau. Mundial. Na categoria de light jets, que são aqueles jatos
menores, turbinas menores, né, até 7 pessoas, ela é líder mundial. É Sensacional. uma história que ela construiu em 20 anos. E você passou 15 lá. Eu passei 15 lá, acompanhando esse projeto, construindo esse projeto, desenvolvendo junto com eles esse projeto. Até que os projetos de aviação, eles levam um tempo, né? Então tem coisa que eu saí de lá, estava em desenvolvimento, que eles estão lançando agora. Isso é muito legal ver. E aí vim para a CIMED, é outra história, são outras coisas, né? Mas a minha carreira começou assim, né? Designer de produto. Meu sonho era desenhar carro quando eu entrei na faculdade. Eu sempre gostei de automobilismo, de carros, então meu sonho era desenhar carros. Fui fazer a faculdade de design para isso. E no final acabei caindo, precisando de emprego, né? Precisava trabalhar, estágio, enfim. Acabei caindo lá em São José dos Campos, nessa gigante que é a Embraer, que eu admiro muito, assim. Cara, sensacional. Eu acho que você falou um negócio aí interessante, né? Que você tem projetos que você começou lá, que agora que eles estão lançando, né? E empresarialmente falando, até porque majoritariamente nosso público aqui é a galera que gosta de empreender, isso é a turma do business mesmo, é uma loucura, porque você tem que criar um produto novo que você vai testar se ele vai ter aderência para replicar. E nesse tempo tem que pagar a conta do dia a dia. Tem. Então, assim, a tua área ali devia ter uma pressão absurda, né? De vender, né? No final das contas, do sucesso do produto, né? Porque era um negócio que, no começo, quem pagava a nossa conta da Embraer era a aviação comercial, com o sucesso dos aviões comerciais da Embraer. Então, a gente tinha um tempo para... Que é o que está acontecendo agora com os VTOLs, né? Que é aquele veículo elétrico não tripulado. Quem está pagando a conta deles são as outras aviações e eles têm um tempo de maturação para fazer isso tudo acontecer. Isso é loucura, né? Loucura. Porque você imagina, né? Você tem um produto que tem que botar dinheiro na conta, mas paralelo a isso o time está criando um negócio que quando lançar já tem que pensar no próximo também, né? É isso. Não para, né? Não para. E dentro de uma linha de desenvolvimento de um produto que leva muito tempo para sair do papel. Média de quanto tempo? 10 anos. Uau! Então eu tenho que pensar hoje como vai ser o consumo daqui 10 anos para fazer esse desenvolvimento. E em 10 anos muda tudo. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar consumo, estilo de consumo, pode mudar um monte de coisa, né? Então é extremamente arriscado. Verdade. Não, e é muito louco porque, assim, eu imagino que de, sei lá, 1980 para 1990 tiveram várias mudanças em 10 anos. Sim. Só que hoje em dia, 10 anos muda... Muita coisa. Assim, um ano já atropela que você não sabe mais o que está acontecendo. E esse é o desafio hoje lá. Estou fora faz tempo, né? Mas acho que esse é o principal desafio hoje do VTOL lá, que é o veículo, né? O helicóptero elétrico não tripulado, né? Os drones. Que vão fazer essa parte de mobilidade urbana, tem o desafio das baterias. Se vão ou não realmente ter aderência com o mercado. Se vão ou não ter aderência, vai confiar, voar num negócio que não está tripulado. Então tem uma série de Você já voou num desse? certificações. Não, ainda não tem, né? Ah, tá. Não tem. Nem protótipo. Tem um protótipo. Tem os protótipos, mas não tem nada ainda definido. Você imagina que um dos grandes problemas desse cara é que você já viu o drone voando, o barulho que ele faz? Uhum. Eles têm que solucionar esse problema do barulho, porque senão é um nível de ruído muito elevado para uma cidade. Eu já vi isso ligado, parece que tem um enxame gigante de abelhas vindo para cima de você. É o barulho de uma máquina dessas ligada hoje. Então, o primeiro desafio é o barulho, é ruído. Loucura. Então, tem um monte de coisa. E uma pergunta. E aí, fazendo avião para depois fazer medicamento. Como é que foi essa transição? Porque, assim, mudou da água literalmente de alfinete para foguete. Não dá nem pra falar da água pro vinho, porque os dois são bons. Mas mudou muito. Assim, foi mudando. Eu já conhecia o CEO da CIMED, João Adib, há muito tempo por causa da aviação. Então, a aviação me proporcionou conhecer muita gente, muito empresário. Muita gente bacana também. Muita gente bacana. De tudo. Tanto de estudiosos, de design, de mercado de luxo, quanto donos de empresa, né? E o João é um cara que a gente sempre... A CIMED, sei lá, 15 anos atrás, ninguém conhecia a CIMED, né? Com certeza. E eu lembro que uma vez chegaram lá para mim e falaram: Eric, atende esse cara, porque esse cara é muito louco. Ele dirige uma Maserati dourada e ele vai deixar você fazer o projeto que você quer fazer nos aviões. Porque eu sempre quis fazer alguma coisa muito diferente nos aviões e nunca ninguém aceitava.
Então eu sempre corria atrás de clientes que pudessem deixar eu fazer o que eu queria. Aí eu falei, tá bom, vamos conhecer esse cara aí, vou atender ele, né? E aí, pô, papo vai, papo vem, fizemos os projetos, a Embraer acabou não vendendo o avião para ele, mas ele virou entre aspas, um amigo. Uma pergunta, por que a Embraer não vendeu para ele? Porque o produto que a Embraer tinha na época não tinha o alcance que ele precisava. Ele queria um produto que pudesse viajar, por exemplo, São Paulo ou Nova York sem paradas, e o Legacy 600 na época da Embraer, ele fazia, mas com muita limitação. E o João é um cara que gosta de voar com a família, assim, família cheia. Ele ia botar, se o avião cabe em 12 pessoas, ele coloca 12 pessoas dentro do avião e vai viajar. Então, o produto da Embraer não era para ele, tá. Não era para ele. E aí tu fez o projeto, não rodou, mas ficaram... Fiz projeto, não rodou. E a gente ficou entre amigos, assim, porque ele sempre gostou muito de design. Então a gente conversava muito sobre design. Eu nem lembro na época o que era, SMS, mas a gente conversava muito sobre design. Eu gostava muito da parte do automobilismo, que a CIMED patrocinava. Então eu acompanhava ele nas Stock Cars. A gente criou uma relação de amizade em tudo isso. E eu sempre falava para ele, eu admiro o que a Red Bull fez, né, o que ela faz. E eu sempre falei, João, pô, vamos transformar a CIMED na Red Bull da indústria farmacêutica? Porque, pô, você gosta de esporte, você é jovem, você patrocina, tem time de Stock Car, você tem um time de vôlei, time de basquete, patrocina a seleção brasileira. Você tem a faca e o queijo na mão para fazer isso acontecer. Ele falou, puta, agora não é a hora, tal, não sei o quê. O pai dele estava como presidente da CIMED, o pai dele também não deixava fazer tudo isso, né, assim, desse jeito. Então, ficou na amizade, assim, um papo de bar, né, assim. Até que um dia, acho que foi 2018, a Embraer, a parte da aviação executiva, estava mudando toda para os Estados Unidos. E aí, nesse momento, eu deveria sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, e não era um negócio que eu queria. Ao contrário de muita gente que sonha em morar fora, nos Estados Unidos, eu não queria, porque eu sempre soube que lá eu ia ser um gringo e que ninguém ia valorizar a minha arte ou meu trabalho lá. Eu sempre seria um gringo, né? E aí eu falei, puta, é a hora de sair da Embraer. E eu falei, vou sair e vou abrir meu escritório de design para fazer configuração de jato executivo. E numa dessa ida para Stock Car, eu falei com ele, João, pô, vou pedir as contas da Embraer, tal, porque eu vou abrir um escritório de design. Aí ele me olhou assim e falou, pô, mas você é louco, né? Mas você fez as contas? Eu falei, que contas, meu? Mas quanto você custa por mês? Eu falei, não sei, a escola do meu filho, aluguel, não sei o quanto eu custo por mês. Mas você fez um business plan? Eu falei, o que é business plan, João? Não sei. Ele falou, porra, já, você é louco? Como que você vai sair de uma multinacional, plano de carreira? Você não sabe nem quantos aviões você vai fazer, quem são seus clientes, como você vai prospectar. Ele falou, pô, eu se fosse você, não sairia da Embraer, né? Eu falei, não, a decisão já está tomada, eu vou sair. E aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem, ele falou, meu, tô pensando aqui, Japa, vem para a CIMED. A gente está na hora, a gente está num outro momento, a gente precisa crescer e acho que dá para a gente pôr em prática aquele nosso plano. Vem, quanto você ganha aí e tal, eu consigo pagar, vem para cá. Ele falou, você não tem nada a perder. Em paralelo, você vai tocando seus projetos de aviação. Aí eu falei, putz, então tá bom. Ele só falou, só não vai atender concorrente meu. Você só não pode atender concorrente meu na aviação. Nem aviação. Não. Isso é um acordo que a gente tem. Eu continuo fazendo projetos da aviação, mas eu não atendo concorrente da CIMED. Então, pô, outras indústrias farmacêuticas eu não posso fazer projeto. E a regra é clara. Mas aí foi isso. Eu falei, não tenho nada a perder. Falei com a minha esposa e tal. Falei, meu, a gente já estava indo para São Paulo mesmo. Vamos embora. Vamos fazer acontecer. Eu falo que os 3 primeiros meses assim, de CIMED, eu falei, meu, que cagada que eu fiz na minha vida, né? Saí de uma empresa super estruturada, né, com processo, e fui para uma empresa familiar em crescimento. Você sabe como é, né? Não existia processo. É a famosa empresa de dono. É a empresa de dono. Que hoje eu aprendi a gostar e eu não sei se eu consigo ir para uma empresa... Para uma companhia estruturadíssima. Estruturadíssima. É lógico, a CIMED evoluiu muito em governança, em processo, Total. E faz parte. Mas hoje eu acho que eu não me identifico mais, eu não conseguiria viver na velocidade até de uma empresa burocrática, multinacional e burocrática. Assim, porque acho que o que fez
por exemplo, o nosso projeto de branding e de marketing dá muito certo é que era uma empresa de dono e muito rápida. As decisões eram muito rápidas. Isso aí é o que dá potência no negócio. É isso que dá potência. E tem uma reflexão que o João sempre fala comigo, ele fez comigo e é verdade, né? Ele falou... o cara não está errado. Um executivo dentro de uma multinacional, ele mitiga erros. Todo o processo de construção de carreira dele é meio mitigando os erros. Aqui não, aqui é empresa de dono, então a gente não tem medo de arriscar, a gente não tem medo de errar. E é lógico que é um padrão deles. Errou, tudo bem, conserta e vamos para o próximo. Então isso faz com que a CIMED cresça sempre o dobro do mercado, assim. Porque ela não tem medo de errar, não tem essa coisa do vamos mitigar os erros, vamos ver o que... Hoje em dia, numa multinacional, a gente pensa mais nas possibilidades de falha do que você não quer queimar a sua carreira. Tem que entregar a última linha bonita. Tem que entregar a última linha bonita. E você não vai sobrepor a última linha, você não precisa entregar a mais, você precisa entregar a última linha. Então, se você entregou a última linha, eu lembro muito disso, né? Final de ano, verba em multinacional, você tem que gastar o dinheiro. Porque se sobrar dinheiro no seu caixa, quer dizer que você fez um budget mal planejado. É isso aí. Empresa de dono, não, você está aqui. Pô, sobrou, maravilha, Ótimo. parabéns, ótimo, né? Então, são estruturas diferentes que hoje eu vejo que faz muito sentido. Eu gosto muito dessa coisa. E quando você chegou na CIMED, você já estava nessa posição, nessa cadeira de CCO? Eu estava, mas ela era um pouquinho diferente, né? Assim, porque, puta, o nome é bonito, né? Chief Creative Officer e tal. Porque a gente sabia que a gente precisava mudar o branding, mas eu tinha um chefe que era um diretor executivo de marketing. Então eu respondia para esse cara. Aonde foi a grande mudança e que aconteceu rápido? Foi quando eu tinha a mesma... Eu virei paralelo a ele. Então, o meu poder de decisão era o mesmo poder de decisão do diretor de marketing. O diretor de marketing, ele cuida de produto e de estratégias e de projetos de venda e tudo mais. Ele faz um papel mais de CRO, o cara de revenue. Mais o cara de receita mesmo. Receita, planejamento, comercial, preço, isso está com ele. Tudo que é estilo, branding, comunicação está comigo. E ele não decide, o nosso poder de decisão é o mesmo. E foi aí que a CIMED começou a tomar força muito nessa coisa de comunicação e branding, assim, porque senão eu sempre seria, eu só faria o que o cara quer. Sim. E aí você não tem espaço. E esse cara que hoje está nessa outra cadeira é o mesmo de quando você entrou? Não, mudou. Muita gente me pergunta, mas como é que esse processo inteiro, né? É difícil, é doloroso, é estressante, porque o diretor de marketing hoje ele está acostumado a ser dono de toda a cadeia, de todo o processo. Então, é uma coisa que tem muito na indústria da moda ou na indústria automobilística, né? Do Chief Creative Officer, esse papel desse cara responsável por criação. E que ele tem, às vezes, mais peso na automobilística, ele tem mais peso do que um departamento de engenharia. O departamento de estilo manda mais, na moda também, né? É o Pininfarina. Então, essa foi a inteligência que o João teve na época de falar, vou fazer isso para conseguir ganhar força com marca. Não vou seguir o tradicional. Essa foi para mim, foi a jogada de mestre está aí. E até para a gente aprender, no dia 1, na tua cadeira, cara, qual foi o primeiro lugar que você olhou para falar, preciso começar por aqui? Foi arrumar a casa. Eu fiquei 3 meses, os primeiros 3 meses foi para fazer um levantadão e apresentar uma proposta para a presidência e, na época, para o diretor executivo de marketing do que a gente ia fazer nos próximos 3 meses. Assim. Então, foi identificar... Tiro curto, 3 meses. Tipo... o logo está errado, a aplicação de papel, não sei o que lá, as embalagens, como que a gente vai estruturar as marcas. Então, os primeiros 3 meses foi uma análise da casa, do que estava acontecendo. Apresentamos uma proposta e aí depois as coisas foram acontecendo. E foram tomando força, tá? Elas não começaram assim, grandes como você vê hoje. Foi um negócio que foi aos poucos. E qual foi a primeira grande ação? Aquela que você olhou e falou assim, puta, virou, agora pegou. Cara, acho que assim,
Foi muito rapidamente, a gente fez um refinamento do logo da CIMED e a gente escolheu, por exemplo, o amarelo como a cor principal. A CIMED mudava de cor todo ano, assim, ela tinha várias versões do logo. Como o João é um cara muito dinâmico, inquieto, ele se enjoava e trocava. E eu falo, não estava errado? Não estava errado, cara. Era o jeito dele de crescer. Total. Assim, então hoje... a primeira coisa foi essa definição, literalmente, de um brand book, assim, sabe? De guia de marca e a escolha do amarelo e da definição do logo. Assim, essa foi o primeiro grande tacada. Eu acho que tem uma história engraçada, né? Que assim, o amarelo, quando eu fiz o projeto de branding, eu montei o projeto, a gente escolheu o amarelo, o João participou da conceituação, porque ele gosta muito, ele sentava do meu lado, e aí, como que tá, tal, puta, vamos fazer o amarelo, porque é a cor da seleção, ele deu as ideias também, e aí fui apresentar pro board executivo lá na época, né, e aí quando os caras olharam, eles falaram, não, você é louco, amarelo, quem que vai usar amarelo? Vamos usar um azul marinho, um negócio mais chique, azul marinho com dourado, ou um verde escuro, amarelo não, Japa, muda esse projeto, né? Isso o João não estava na reunião. Aí voltei, ele me perguntou, no final do dia, ele me perguntou, e aí, como é que foi e tal? Apresentou, sucesso, aprovado? Eu falei, puta, cara, não, tomou um pau no projeto. Os caras não aprovaram. E eu vou redesenhar agora, vamos fazer a marca em azul marinho, talvez com o CIMED em amarelo, vou testar. Ele falou, não, vai ficar horrível. Ele falou, faz amarelo. Eu falei, João, mas todo mundo reprovou, né? A empresa é minha, eu que decido, faz amarelo. Eu falei, cara, não é assim. Pô, apresentei para todo mundo, os caras, Japa, a empresa é minha, eu tô mandando, faz amarelo. Eu falei, nossa, eu que vim de multinacional, que aprovava com todo mundo, que tinha toda uma politicagem. Eu falei, agora como ganhei... Volta pro próximo mês, pra reunião de conselho. Eu falei, agora ferrou, ganhei 30 amigos, né? Porra, foi direto foi chorar pro chefe. E aí, o começo foi difícil, né? Porque eu não estava acostumado com isso. E aí foi, cara. Então foi uma decisão, eu acho que o que é bacana, que eu gosto disso, desses processos de design, de criação, é de criar literalmente com os donos ou com os responsáveis, porque aí não é nenhuma grande surpresa, ele faz parte daquilo tudo, sabe? A gente criou a 6 mãos o projeto, não foi o Eric que fez tudo aquilo, foram bate-papos em consenso para a gente chegar. Então, assim, isso foi... Quanto tempo para chegar na definição, cara? Agora é amarelo e a marca é essa? Cara, a primeira definição foram acho que uns 4 meses, foi muito rápido. Foi rápido demais. Foi muito rápido. Depois a gente foi melhorando tudo isso. Criando o manual de marca, eu chamei o Fred Gelli lá da Tátil Design, Sim. Que tinha feito um trabalho incrível na Embraer, para ele ajudar a gente com posicionamento de marca, tom de voz, com essa parte mais, eu falo até mais poeta e técnica do negócio. E aí a gente, então isso tudo depois levou aí mais alguns meses até tudo isso ser, mas eu falo que a gente ficou 2 anos arrumando a casa. Porque você imagina que a CIMED tem 600 produtos. É muita coisa. Eu precisava consertar e corrigir logo de 600 produtos. 600 produtos. Fora caixa, papelaria, Fora... o que já tinha impresso, o sistema. É isso. Então a gente criou um DNA de design que eu acho, por exemplo, o trabalho que a Natura faz fantástico. Você pode não conhece o produto da Natura, mas se você olhar a embalagem, você sabe, que é Natura. Isso é verdade. Então, na CIMED, a gente fez uma coisa mais sutil. Então, são cores muito saturadas, sempre muito alegre, com letras muito fáceis, muito simples, num design muito simples. Que eu gosto muito. De fácil entendimento. E com um design de um layout de mercado de luxo, assim, até às vezes minimalista. Isso que eu falo que a gente aprendeu do mercado de luxo, assim, porque, por exemplo, a primeira vez que a gente foi apresentar as coisas lá, a CIMED era muito focada na classe C e D. Quando eu apresentei uma primeira embalagem já muito focada no mercado premium, de luxo, de cara os gerentes de produto, todo mundo fala, não, mas não funciona assim, o cliente vai ficar assustado. Está requintado demais. Está requintado demais, ele vai ficar com medo de comprar o produto. Eu nunca acreditei nessa teoria, né? Acho que assim, por exemplo, você fala, Dolly fez errado, Guaraná, Dolly. Não, fez certo, mas é uma estratégia. Sim. De design, né, do estilo de design e tal, mas não é a estratégia que eu queria. Eu queria uma Coca-Cola, que é acessível, entre aspas, é acessível para todo mundo consegue, né?
não todo mundo consegue, mas dá para o cara comprar uma Coca-Cola, talvez um pouco mais de esforço, mas ele se sente orgulhoso. Eu acredito muito nisso também. Muita gente fala assim que tem essa confusão com o mercado de luxo, né? Que o mercado de luxo é aquela coisa inacessível. A palavra luxo, né? Você pega lux, é de luz, né? Então, de iluminação, de destaque, né? Luxo vem disso, de destaque. Então, você entra hoje em lojas que são, teoricamente, público C, público B, talvez, mas mais C, Renner, essas grandes marcas de varejo, elas aplicam luxo ali. Sim. Total. Né? E não tem esse negócio, porque o cliente de luxo gosta de ser bem tratado. Eu falo para também, qualquer pessoa gosta de ser bem tratado. E ser bem tratado cabe em qualquer lugar, né? Acho que é muito, muito disso, né? É, muito sobre isso, assim. Então foi isso que... Só que é uma teoria, né, de marketing ou mais cartesiana, tradicional, que você tem que ir mudando ao longo do tempo, né? Assim, e que tudo evolui, né? A gente está conversando aí no começo hoje, as coisas evoluem de uma maneira muito rápida. Então, a maneira que você pensava há 10 anos atrás não é Total. A melhor maneira de se pensar hoje. Pode ser que sim, mas possivelmente mudou muito. Então, essas concepções mudaram muito. E a minha primeira dificuldade lá foi isso, assim, que a gente trouxe um projeto que era tão inovador que ninguém acreditava. A minha sorte é que o dono acreditou e comprou a briga. E botou energia, né? E botou energia. Então, essa é... Quando eu falo eu falo para vários empresários, assim, às vezes vem empresário comigo e fala que eu quero fazer um rebranding da minha empresa. E eu já faço algumas perguntas para eles e tudo mais, mas eu falo para eles, você está preparado para isso? Você realmente quer? Porque se você não cair de cabeça nisso tudo, nesse projeto, esquece. Você vai ter gasto dinheiro à toa. Melhor gastar com tráfego, melhor gastar com outra coisa. Porque ou você tem que estar aberto a isso, ou não existem investimentos melhores para aquela ocasião. Então, essa é sempre uma conversa que eu tenho, porque às vezes o pessoal vê, eu quero fazer o que você fez na CIMED na minha empresa. Eu falei, tá, mas você está no momento? Você está aberto a isso? A tua cabeça? A trazer profissionais de outros departamentos, de outros segmentos para tentar fazer diferente? Essa é a... É a máxima, né? Essa é a máxima. E essa, eu acho que, bom, de todas as nossas formações que a gente tem, né? A internet, ela é uma máxima na vida de todo mundo, né? A gente não vive sem esse negócio aqui mais. Sim. Eu tive na África agora escalando o Kilimanjaro e com 2 horas de caminhada, perdeu o sinal do celular. E a promessa é que depois de 8 dias ele volta a pegar sinal, né? Então eu falo que o negócio é meio assim. Primeiro dia você fica meio confuso, hora ou outra você bota a mão no bolso e cara, não tem sinal, né? Você fica assim. Aí como você acaba que é uma imersão, né? Você começa a acampar. O início da caminhada é floresta, né? Depois vai perdendo vegetação e aí é em torno de um vulcão que está inativo, né? Então é pedra, não tem muito isso. Mas você vai andando ali floresta, daqui a um pouco é só pedra. Pedra, 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 pedregulho no chão. Então, o segundo dia você vai se acostumando, tá sem celular. Terceiro dia você esquece. E o ser humano, ele é, de fato, adaptável, né? A gente se adapta a tudo, né? É difícil, meu pai fala que é difícil desacostumar de coisa boa, né? Acostumar é muito fácil. Mas essa ideia de você... entender que a internet faz parte do seu dia a dia, para mim já é um grande ganho na cabeça do empresário, né? O cara que olha e fala, cara, se eu não dominar esse negocinho aqui, eu vou ficar para trás em qualquer mercado, né? Eu falo muito sobre a questão do tráfego, de posicionamento, mas existe muita gente fala assim para mim, olha que louco isso, essa reflexão eu fiz outro dia. Eu estava com a galera do mercado digital, né? Só players mesmo, que mexem com lançamento, venda, educação. Vendem produtos via digital, né? Famoso lançamento digital, essa coisa toda. E no outro dia, aliás, um dia anterior, eu estava com negócios locais. Dono de consultor, concessionária, muito que a gente viu ali, que a gente estava hoje. Sim. No outro dia, turma do mercado digital. Essa turma aqui, que é negócios locais, construtora, farmácia, que é do nosso mastermind, eles falam assim, Ravel, mas é porque você é um cara que vive do digital. Eu falei, não é eu que vivo do digital. Todos nós vivemos do digital. Porque o tráfego que você faz na sua empresa, ele é digital. O que você quer dizer é que eu apareço na minha empresa. Quando eu estava sentado com a turma do digital mesmo, os lançadores, né, os experts, essa coisa toda, que eram alguns dos maiores do Brasil, eles falavam assim, Ravel, é porque o que você vende a gente não sabe fazer. Eu falei, o quê? Que são negócios presenciais, que hoje com os nossos 95% que a gente faz é presencial.
Então essa galera está muito mais focada em vender sem login. Não existe certo nem errado. E aí tem os outros negócios, academia, enfim, a gente tem hamburgueria, construção, as outras coisas. De tudo. Então as pessoas criam essa confusão de que, mas agora o João Adib também ele é um cara do digital. Como se for do digital, as pessoas não entenderam. Na verdade, o que ele fez foi, o que vocês fizeram foi um movimento de criar uma cara para a marca. É isso. Eu acho que foi isso, né? Foi, total, criar a cara para marca. Na verdade, assim, no passado, a CIMED se ancorou muito em não é os embaixadores que a gente dava o nome, não é embaixador, mas os garotos propaganda. Né? Então já teve Sabrina Sato, Rodrigo Faro, e eles foram muito importantes para uma determinada fase. Mas para quem já trabalha com esse tipo de coisa, sabe que tem uma dificuldade também. Você tem que postar desse jeito, você tem que fazer assim, pô, pelo amor de Deus, dá para você fazer hoje um vídeo para mim e tal, lá. E a gente já via também, em paralelo, uma Luiz Helena Trajano, eu acho que o craque, assim, à frente do negócio. Então a gente falou, naquela época a gente precisava reduzir custo. Então a gente cortou contratos e o João topou ser a cara do produto dele. Porque ninguém melhor do que ele para vestir a camisa ou para ser engajado com a marca dele, né? Se ele não for, quem vai ser, né? Não tem como cobrar o funcionário. Se o próprio CEO não é. Total. Ele topou o desafio. Foi fácil? Não foi fácil. Eu falo que as primeiras aparições do João para hoje, assim, é uma evolução bizarra, assim, né? E que é treinável, né? E que é cadência, é você ir testando. Eu também, o meu dia 1 de CIMED, se eu tivesse que vir aqui, microfone, câmera, eu não ia gaguejar, não ia conseguir. Hoje você vai treinando que o negócio fica... Conseguimos vir aqui e bater papo, sem roteiro, sem nada, bater papo. Então essa que foi a questão, assim. Mas aí a galera fala, como é que foi, né? No começo foi corte de verba. Eu precisava melhorar o caixa da empresa. Uau. E eu tinha 5, 6 embaixadores custando, vocês sabem o que custa um cara desses grandes da Puxa TV. muito. Hoje em dia a TV ainda não está tão forte, mas há 6 anos atrás a TV era mais forte. Então a gente reduziu ali alguns milhões, vários milhões foram importantes para a companhia, para o caixa da empresa, tirando esses embaixadores e focando 1/100º da grana no próprio João Adib. Cara, sensacional. Vou até aproveitar e falar para a audiência. Pega papel e caneta na mão que eu vou fazer perguntas aqui que se você aplicar o que ele vai falar, eu tenho certeza que teu negócio vai explodir. E aproveitando também, depois você vai lá no meu Instagram, Ravel com 2 L's, Nava, no link da bio, tem uma surpresa para você. Basta clicar lá que você vai ver o que eu estou falando e vai ajudar a sua vida demais. Legal. Parte prática. Agora a pergunta que é a dúvida maior. Eu estou há 4 anos à frente da BRL, Bolsa na Cara, enfim, sendo produto, vamos dizer assim. Um dos produtos sou eu, né? Mas o que mais aparece é a imagem do Ravel. E nessa história toda a gente vai errando, acertando. Eu tinha agência de publicidade, tive agência de publicidade a vida inteira. Então eu fiz muitas campanhas para os clientes, mas eu sempre ficava por detrás da câmera. Então fiz muito filme de TV, fiz muita rádio, muita ação, promo, contratei embaixadores, tudo. Fiz essa coisa toda na íntegra mesmo, né? Para muitos clientes, varejo, serviço, como todo. E aí, como Ravel agora aparecendo, né? Nesses últimos 4 anos, a gente começou dia 27 de fevereiro de 2021, fizemos 4 anos agora, aconteceu o seguinte, eu falei, eu sei fazer esse negócio. Né? E aí você vai vendo que o negócio não é tão simples como parece. E aí você vai vendo que, cara, rede social, não, vamos fazer 4 dicas, todo dia dá uma dica, vai pulverizar, vai viralizar, vai acontecer isso. E você vai vendo que a coisa... Existem vários caminhos, existem várias escolas. E hoje em dia você já tem pessoas que só falam sobre posicionamento na internet. Cara, o cara vende uma consultoria, cara, eu vou te ajudar a se posicionar. Então vou criar o teu tom de voz, vou criar a maneira como você se veste, vou criar essa coisa toda. E eu confesso para você que eu só tive uma vez uma dessa. E foi bem informal. Eu estava com um grande player do mercado. E ele falou assim, cara, você precisa se conectar com o seu público. E eu passei uma fase da minha vida bem grande, que eu só usava camiseta preta ou branca. Eu não tinha outra cor. Né? Aqui na empresa, todo mundo rico, todo mundo falava assim, rapaz, o cliente perguntou se tu estava com a mesma roupa do outro dia. E eu sempre usava, eu comprava 10 camisetas brancas e 10 pretas da mesma marca. Não vou falar a marca não, porque eu acabei de assinar com uma marca de roupa. Assinei hoje. Vou te contar isso depois, que era uma marca que eu sou fã e virei embaixador dela. Legal. Já posso começar a falar dela. Ricardo Almeida.
Não tem o que falar. Craque, né? Craque. Tô falando aqui em primeira mão. Nunca falei isso ao vivo. Primeira vez. Assinei hoje de manhã com eles. Eu e o Leandro. Somos embaixadores da marca agora. Guarda-roupa, o que não era Ricardo Almeida, agora tem que virar. Agora é. E aí, esse cara falou assim pra mim, cara, você vende para empresário. E empresário, ele é receoso, ele tem dúvida de tudo. Ele acha que alguém vai enganar ele todo dia, né? Então, você tem que usar blazer. Toda imersão sua, você começa de blazer. Então, as minhas imersões geralmente são de 3 dias, né? Então, o primeiro dia você vai de blazer, beleza. Aí, eu só subia de camiseta preta, né? Uhum. E aí, a primeira imersão, eu fiz um ternão padrão, né? Um alfaiate que é muito amigo meu, fiz o terno com ele, aquela coisa padrão e tudo mais. O Léo Carvalho, na época. E aí, um amigo querido, tá no Iron, inclusive, no nosso Mastermind. E aí, ele, Ravel, esse é o terno. Um azulzão, bonitão. Cara de banqueiro, assim. A hora que eu subi no palco, 40 minutos, Cara, que é isso aqui? Agoniado. Não, aí desci na hora do almoço, tirei, puxei a camisa pra fora. Falei, cara, esse cara não sou eu, não. Esse cara não sou eu. Então, assim, obviamente que ali, essa consultoria que eu tive rápida, o cara talvez fez uma análise muito preliminar. Então, a gente tem muita questão do tom de voz, essa coisa toda. Eu quero fazer engenharia reversa. Se eu falasse assim, hoje, a gente vai pegar o cara que é dono da farmacêutica, porque falou que é farmacêutica, é outro nível de empresário, né? A cabeça da galera, puta, zerou o game, é o topo da pirâmide. E esse cara, ele vai usar calça rasgada, folgada, tênis que a turma do rapper usa, ele vai viajar no jato dele, mostrar a mulher dele, a família dele, ele vai, de vez em quando, palestrar de camisa de basquete, o CCO dele, ele vai ser um cara, uma figura meio diferente do mundo, e esse é o posicionamento para explodir uma farmacêutica. Ninguém acredita. Ninguém acreditar. Então, vocês fizeram esse estudo, como é que é essa tese que você construiu de tom de voz do João? João, você vai falar assim, cara, você vai se vestir assado, legal. Tem isso? Tem em partes. O que é legal, assim, que a gente fez muito e a gente estudou? Tem uma pessoa que sempre ajudou a gente e que ela sempre falou, Eric, você não pode enjaular a fera. Quem conhece o João sabe que ele tem uma energia muito boa, assim, é uma energia que você não sabe de onde vem, não é do Red Bull, não é do Fly Now nosso, mas enfim. Então você não pode enjaular. O que a gente faz? A gente lapidou ele em algumas coisas. Por quê? Para não virar um cara chato. Hoje, por exemplo, só para um dos exemplos, a CIMED é a farmacêutica mais reconhecida pela geração Z. Por quê? Possivelmente, né, o teu filho, não sei o quê, conhece ele e admira esse estilo dele de mostrar o jato, mostrar que tem um helicóptero. E aí o que a gente foi entendendo é como mostrar isso. A gente não mostra isso, e ele nunca foi disso, mas a gente não mostra isso num lifestyle de festas, de não sei o que e tal. A gente mostra muito o jato como ferramenta de trabalho, que é o que o jato funciona. O jato, hoje da CIMED, jato, helicóptero, voa quase todos os dias, cara. Um negócio assim impressionante. A gente tem esse nosso termo Fly Now, que na verdade surgiu dessa coisa de vamos pegar o avião e vamos lá visitar cliente em Salvador, Fortaleza, não sei o que lá. Então todo dia o avião voava para visitar cliente. E a gente viu que mostrar isso dessa forma era muito interessante. A vestimenta tem um negócio engraçado. Quando eu entrei na CIMED, o João, ele vestia ternos de 3 peças. E, cara, todo dia. Sapato, terno de 3 peças. Ele gostava muito da calça com a canela aparecendo. Pega marreco. Pega lá marreco. Lá no Maranhão chama pega marreco. Pega marreco, isso aí. Ninguém entendia nada. Ele até lançou uma moda com isso. Colete. Pois eu vou te falar que eu não consigo lembrar dele assim. Apagou essa memória da minha cabeça. Pega fotos dele da Forbes em 2018 ou essas fotos. Aí o que... não era ele, foi antes de eu entrar lá, não era ele, aquele, mas é alguém que falou, pô, o empresário de sucesso que vai começar a aparecer tem que estar vestido desse jeito. E 2, desconectava. Apesar dele, o João é um cara que ele tem uma facilidade de falar com pessoas e não importa o nível hierárquico. Ele é carinhoso com a menina da faxina, com o seu Monteiro que ajuda a gente com manutenção. Ele tem ele é vendedor, né? Vendedor acho que tem disso, né? Ele consegue falar com o presidente do banco e com o manobrista assim não da mesma maneira, mas sim.
se entregando realmente para aquela situação. E a gente viu que o terno, por exemplo, não conectava até com o nosso público e com o nosso propósito de acessibilidade. E aí, dentro do projeto de branding, uma das coisas era fazer a polo amarela, para que a gente fosse identificado na rua, que no começo era engraçado, a galera falou, meu, quem que vai usar polo amarela? Você é louco, Eric. Pô, dá para te ver a 20 metros de distância. Hoje é bonito, mas se parar para pensar... Não, há 5 anos atrás, ninguém compra queria. polo amarelo. Não, ninguém, você é louco. Você pegar aquela da Lacoste amarela, não deve vender, vende só no ano novo. A única camisa amarela que eu tenho na minha memória é a regata do Lakers. Agora você tem duas que eu te dei essa a da CIMED, então, agora tem essa. Que você vai usar, hein? Você não, eu vou botar ela amanhã. Então tá bom. E acho que isso foi bacana, porque olha que bacana. Quando a gente vestiu ele de polo amarela, e é a mesma polo de R$30, é a polo do meu funcionário. Ele usa a mesma. Conectou com as pessoas. Então não importa que ele viaja num jato, ele é gente como a gente, ele é, né? Qualquer um. Sim. Eu sou gente como você, como qualquer um. Então isso conectou muito com o nosso público. E isso foi estratégico. Foi estratégico. Porque imagina você, dono de uma farmacinha que que vende 50, 100 mil reais por mês. Cara, você é um guerreiro. No final das contas, Sim. sobra 5, 6, 7 mil reais para você, né? Por mês. Chega um cara com um terno de 3 peças lá, sapato Labotan. Você vai querer atender ele? Você vai ficar com medo. Eu falei, esse cara veio aqui tirar meu dinheiro, né? Não conecta com o nosso propósito. Eu estava falando para você que é de atender as pequenas farmácias. O foco da CIMED não é atender as grandes redes. A gente está lá, é importante. Mas o nosso foco é dar crédito e ajudar o pequeno. Eu falo que eu tenho alguns amigos advogados que às vezes querem entrar em processos ou ajudar os pequenos. Eu falo, cara, advogado já tem uma fama, né, ruim. Ruim no sentido... Sim, sim, sim. Eu falei, você ainda chega lá numa farmacinha, num supermercado de terno, velho, Ricardo Almeida, para aquele momento assusta. Isso é verdade. Assusta, para aquele momento. Diferente de você que está lidando com empresários. E que mesmo assim eu sei que você sabe a situação que você usa full terno e a situação que você vai usar uma calça social e possivelmente uma camiseta, né? Então, isso tudo foi estratégico que a gente foi aprendendo a lidar com tudo isso. E ele topou de imediato. Topou, porque o sonho da vida dele era ir trabalhar de calça jeans, camiseta e tênis, velho. Golden Goose. Golden Goose, ninguém sabe o que é. Hoje tem o tênis da CIMED, então nem isso mais a gente usa. O tênis da CIMED, mas é interno, né? Só vocês têm. É interno, só a gente tem. Que é da Olímpicos, né? É da Olímpicos. E aí o que é legal de tudo isso, por exemplo? Só a gente tem, ou essa regata só a gente tem. Isso tudo vira objeto de desejo. Total. E aí o que eu faço? Primeiro, a gente sempre fala, eu uso primeiro internamente, de dentro para fora. Então o cara, Ravel fez um projeto, Ravel é meu gerente de comunicação, fez um puta projeto esse mês, emplacou um projeto, vai ganhar a camiseta. Então começa a virar moeda não de troca, mas de bônus por projetos ou por metas atingidas. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Fantástico. E aí o cara fica orgulhoso, que ele começa a usar aquilo em todos os lugares. E isso se extrapola depois para fora da empresa. Então, assim, você quer ganhar a camiseta da CIMED? Tá bom, pô, faz o pedido desse mês, né? 10% maior do que você faz todo mês, que eu te dou a camiseta da CIMED. Aí o cara faz. E não custa nada pra gente. E isso também foi estratégico lá atrás. Foi estratégico. Então, hoje é um investimento de marketing. Assim, na verdade, eu tenho uma coluna lá de investimento que é branding, que é lifestyle. Que é indiferente, não está atrelado a marcas, está atrelado a um institucional e que o vendas compra de mim. Então, assim, eu vou fazer uma campanha, preciso de 20 moletons de batata. Tá bom, custa tanto. Eu só tiro, né, do seu CR, ponto no meu CR e você usa para a sua campanha de vendas. O vendedor, cara, no final das contas, no começo disso tudo, ele preferia ganhar um moletom do que ganhar em dinheiro. Porque ninguém tinha. Só o João usava. Então era um negócio assim, é muito bacana, assim, deu muito certo. E no dia a dia a galera trabalha de uniforme? Escritório? Sim, não é obrigado, mas
polo ou as camisetas promocionais, as camisetas do moletom amarelo. Se for no escritório da CIMED, vai lá quando você vai em São Paulo, você vai ver, a galera tá toda de amarelo. Quando eu apareço lá de preto, o cara fala, aí, o que aconteceu? Vai fazer entrevista? Já vira ao contrário, né? Vira o contrário. E pra galera é ótimo, pra galera e pra mim, assim, porque a gente tá num prédio lá em São Paulo que é muito famoso por ser o prédio do Google e do Banco BTG. Que é próximo da Six. Que é isso, que é do lado. Duas quadras. 2 quadras. Eu só não vou andando porque eu gosto de usar carro. Eu gosto de ir com os carros lá. Mas a gente dentro do escritório que... O Google ficou muito em home office, então não tinha ninguém do Google lá, né? Mas dentro dos banqueiros, lá do pessoal do BTG, a gente tinha aquele monte de cara de amarelo, assim, no meio daquela multidão de pessoas da Faria Lima. Eu adoro a Faria Lima, né? Os famosos Faria Limers, que estão ali com suas camisas brancas ou azul, calça social. Então, pra gente é um sucesso. A gente faz um barulho naquele prédio inacreditável. Eu posso imaginar. Ali quando a gente lançou agora, né, semana passada, a Six no Itaim, nossa segunda unidade, e a gente fica ali na frente. Eu estava recebendo os clientes ali nas primeiras semanas, no primeiro dia eu estava ali, e aí a turma passa com aquele... Parece que é um padrão, né? É um padrão, todo mundo igual. Aí o pessoal vai almoçar tudo ali perto da Six. Tem muito restaurante que eu tô vendo por ali. Tem muito restaurante ali, então o pessoal vai tudo meio que vai andando ali, né, naqueles comboios amarelos. Exatamente. Todos por ali. Sensacional. E uma pergunta, Eric, agora a gente sabe que sair de 0 para 10 é uma história. De 10 para 100 muda completamente. De 100 para 1 milhão muda tudo. Quais são os próximos movimentos que, assim, para quem já está nessa... É porque chegar e fazer barulho é top, mas ficar no topo fazendo barulho... É mais difícil. É muito mais difícil. Né? Se manter no topo é mais difícil. Então, quais são... Para onde vocês estão olhando agora? O que vocês estão vendo para manter esse hype todinho aí? Assim, a gente tem que se reinventar todo dia, né? Porque o que a gente fazia, agora os outros estão fazendo, então a gente tem que ficar olhando para frente. Eu tenho a resposta exata para você? Não tenho, mas a gente testa muito. Todo dia a gente testa alguma coisa diferente, vai aprendendo e vai ajustando. Eu falo que João Branco, né, esse CMO do McDonald's, que é nosso conselheiro, né, foi nosso conselheiro por muito tempo, ele sempre falou para mim, Eric, a gente hoje não faz grandes campanhas, a gente dá 365 tiros. Desses 365, você vai acertar 3. Esses 3 vão ser golaço. Ninguém vai lembrar dos outros. Os outros vão servir para você ir ajustando o teu pé para acertar 3. Depois você acerta 5, depois você vai... Então é isso. Quando você fala em música ou em músicas que explodem, é isso. O cara lança, ou até vídeos, né, na internet. A gente solta 20 para acertar, olha lá, 1. Cara, tu acertou um hoje, eu tenho certeza. Acertei hoje, assim. Hoje você eu acertou. Nem vi, não deu tempo de ver. Depois eu quero ver. Eu recebi aquele vídeo de umas 30 pessoas. Para quem ficou curioso, vai lá no meu perfil. Eu até tenho a Manu que estava lá e tinha mais alguém lá. Eu falei, olha, eu vou gravar um vídeo, galera. Não se assustem com o tema, mas é para eu testar uma estratégia de clickbait, de isca. Então eu coloquei lá um tema, como os ricos treinam. E coloquei valor de mensalidade de academia. A headline foi muito forte. Eu falei, porque eu quero testar isso. E todo mundo fisgou a isca, cara. Pegou. Todo mundo fisgou. Porque eu olhei, e sábado é um dia ruim, né? Hoje é sábado, a gente tá gravando no sábado. A gente soltou, peguei voo, São Paulo. Eu sei que tinha o mesmo número de likes, tinha de compartilhamentos. Isso é fenomenal. Eu recebi de 30, mais de 30 pessoas. Então. Eu recebi. E eu não te marquei, hein? Não, e o que aconteceu? Acho que você soltou esse vídeo era com as 8, 9 da manhã? 7 da manhã. 7 da manhã, né? E hoje foi aniversário de 1 ano da Six, então acabou que eu me envolvi lá, né? E não consegui mexer muito no celular. E aí quando eu abri o meu Instagram, que eu tava indo te buscar no aeroporto, cara, tinha muita notificação, muito acima da média para sábado, né? E aí eu peguei e fui ver, aí eram várias vezes o mesmo vídeo. Mas sabe o que é legal? É isso, Raval. A gente vai treinando. Então, hoje eu tenho uma receitinha de bolo que eu sei que funciona. E eu vou adaptando para o produto. Então, hoje eu quis adaptar para um produto, para mim, inovador, que era falar de academia. Eu falei, cara, eu não ganho nada com isso, sou amigo só do Ravel, mas eu quero testar. Então, o bom da internet é isso, que você pode testar. E se desse errado,
Não tem problema. Bolhufas. Bolhufas. Eu perdi 10 minutos do meu tempo gravando. Mas eu fui testar as palavras certas, o jeito da legenda e como a gente ia atrair as pessoas. E a pergunta é, esse playbook para viralizar um vídeo na internet? Cara, não tem uma receita assim específica. Eu falo... Mas quais são os sinais que você coloca? O que é indispensável para você criar um viral na internet? Cara, você tem que ter... Eu falo que você tem que ter essa isca, você tem que ter o clickbait. Então, o clickbait nada mais é do que aquela... No passado, a headline do... Lembra que às vezes você lia a headline do jornal, você falava, nossa, não sei o que, aí você ia ler o texto, não tinha nada a ver. Mas ele te fisgou lá na headline. Hoje, o que eu estou aprendendo, principalmente com geração Z, é como eu fisgo esse cara. O que ele gosta? Ele gosta de valor, ele gosta que eu fale de alguma situação assim que eu deixe ela muito clara. Então, quando eu falar como treinam os ricos, cara, isso é você podia ficar ofendido. Você, se fosse um cara tradicional, sim, e eu falasse da tua academia, você podia ficar ofendido. Mas dentro da nova comunicação e de criação de comunidades, o que eu preciso? Cara, é fato, assim, eu quero que saibam que eu treino lá. Só que eu não preciso falar quanto eu gasto. Então, a massa precisa saber para o cara que está lá se sentir privilegiado. Quando você compra um carro, você não fica falando para os outros quanto custa o teu carro. Só que as pessoas sabem. E aí, cara, seria assim, lógico que tem um orgulhozinho de você falar, nossa, eu conquistei o meu Porsche. Você não precisa ficar falando, meu carro custa mais de 1 milhão, ou sei lá o quê. Só que as pessoas sabem. Então, o que a gente testou lá foi isso. Eu falei, eu quero testar para que a massa entenda o que é a academia, para o cara que faz se sentir orgulhoso, sem ele ter que falar nada. Esse é o ápice para mim. É interessante, né? Porque eu ia compartilhar um pouco disso. Eu gosto de relógio, né? Eu escutei hoje um cara falar na loja lá, foi interessante. Ele falou, gosto mais do que tenho, né? Sim. Eu gosto mais do que eu tenho também. Eu também. Mas hoje quando a gente estava gravando lá, depois você olha meu story, eu fiz um stories e essa é uma estratégia, né? Essa história de você... Ninguém fica falando, falar de si é muito feio, né? Ah, eu tenho isso, custou tanto, isso é... Eu acho super brega isso, né? Pra mim isso é demais. Mas os sinais seguirão aos que creem, né? Então você fica vendo sinais de alguma coisa que está acontecendo. E aí eu fiz um story de você falando, passei pelo Hugo, só que eu fiz por cima do braço, né? E hoje eu tô com um brinquedo... Uma peça especial. Eu tô com uma peça especial, bem né? especial. Bem especial. E aí eu peguei e passei por cima dela, né? É a primeira vez que eu tô usando. E aí na hora que eu passei por cima dela, eu recebi uns 10 directs já, que eu vi aqui. Falei, meu irmão... Parabéns. Que isso? Zerou o game. Tá monstro. Que isso? Então, assim, eu não precisei falar do relógio, do valor do relógio, de nada. Mas para aquela audiência... Faz parte do fisga game. muito, né? Sim, faz parte, cara. Eu tenho um amigo que falava para mim, né? Eu concordo com isso em várias situações. Mas ele falou, Eric, você é designer, que atende o mercado de luxo, que faz jatos executivos, cara, você não pode chegar mal acabado no negócio, sabe? Total. Mal. Você tem que, minimamente... Eu não estou falando que você tem que ter um relógio, mas você tem que estar bem vestido, com a camiseta no tamanho certo, com a barba feita. Faz diferença, né? A não ser que você é um artista. Você já Muito conquistou... artista, Muito artista. Você já conquistou tua fama. Romero Brito. Ou o Ben Affleck lá, que vai no Oscar de tênis, assim. Vai você lá. Não tem como. Você nem entra, né? Uma vez eu recebi isso na caixinha de pergunta, né? O cara falou assim, se vestir bem não importa. O Steve Jobs apresentava o celular, o iPhone, de camiseta preta. Eu falei, meu amigo, se você tiver na posição do Steve Jobs, você pode andar até pelado. Então, E outra, ele era consistente. A camiseta preta dele estava sempre passada, estava sempre bonitinha, não estava toda E era o Steve Jobs, né? Era o Steve Jobs. Ele estava montado num cavalo branco, escovado, né? Sim. Apple. E é lógico, tem um histórico, né? Hoje eu falo, eu brinco, né? O João também fala, mas... porque a gente fala, não, mas eu vou num restaurante em São Paulo, não estou vestido. Eu falo, cara, hoje... Mas eu sei que as pessoas, aonde eu vou, elas me conhecem. Eu posso ir de roupa de academia, que não faz diferença. Sim. Mas se você
Principalmente, cara, São Paulo é assim, dependendo do lugar que você vai e você tá lá com a roupa de academia, sem nada, sem não sei o que lá, cara, vai mudar o atendimento. Tá errado, mas vai mudar. O atendimento é diferente. E não adianta. Nós somos seres visuais. Eu falo isso sempre. E quem fala que a aparência não importa, não sabe o que está falando. Até porque as pessoas... Um dia eu achei bonita essa camisa porque eu vi alguém vestindo. Isso. Então eu preciso de um referencial. Então significa que eu reparei na sua aparência. E você vai ser julgado. Né? A Bíblia, tanto que é difícil, né? A Bíblia fala para você não julgar o próximo, mas é o mais difícil. Porque você julga já de imediato. Quando você vê a pessoa, você julga. Você vê um cara chegando numa Ferrari, cara, não sei qual é a maneira como a sua cabeça, como é que tá o teu HD de informação. Uns podem olhar e falar, ladrão. Outros podem olhar e falar, cara, bem sucedido, né? Até porque a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. Então, cada um tem as suas janelas para olhar. Mas eu acredito muito nesse posicionamento, que você vai atrás das pessoas, e é totalmente inspiracional. Você inspira as pessoas, né? Nesse atual momento que nós estamos gravando, eu espero que daqui a um tempo eu olhe isso e dê risada, mas eu estou ali com 100 mil seguidores. Para mim foi um marco, né? 100 mil seguidores. E a gente hoje está com 3,5 milhões de alcance mensal. Então eu falo com a galera grande já hoje, né? E eu sei que eu sou inspiração para muita gente, por causa do esporte, por causa da família, né? Até porque a prerrogativa do nosso negócio é STF, né? Saúde, trabalho e família. A gente falava isso há 10 anos atrás, brincando na igreja, né? STF, vamos fortalecer o STF. E ficou muito nisso. Então, quando a gente construiu a Six, tinha muito a ver comigo, porque eu sou um cara que gosta de esporte. Então, os negócios acabam girando muito em torno do STF, que é um posicionamento do Ravel. E quer queira ou não, eu falo que o sucesso deixa rastro, né? Eu acho engraçado que alguém falou assim para mim, mas o Érico Rocha, tu conhece o Érico Rocha, né, do mercado digital? Sim, sim. Ele é aqui de Brasília. Né? Falou assim, o Érico Rocha, ele é rico, mas não parece que é rico. Eu falei, é porque você não está sabendo avaliar. O Érico, ele veleja 60 dias seguidos na casa dele no pré-A. Para alguém ficar velejando 60 dias na casa dele no pré-A, minimamente ele tem que ter sucesso. Sim. O que você quis dizer é que ele não gosta de relógio, que ele não gosta de carro. Outros gostos. Outros gostos. Mas, cara, para viver a vida dele... Tão caros quanto no nosso relógio. Então, assim, o cara olhou e falou... Então, eu vejo muito isso, né? Que você olha para a pessoa e você consegue identificar o lifestyle dele. É difícil, por exemplo, o João Adib, falar do João Adib. Você é difícil. Tu tá com um tênis aqui, que eu tenho certeza que esse tênis deve ter uma história, porque é totalmente diferente, mas para talvez eu que não tô na bolha dos sneakers aí... Eu nem sei o que é. O João usa uma calça rasgada lá, que é de uma marca, que a calça custa 30 mil reais. Eu, Ravel, não sei que marca é, não consigo ver. Mas o público que ele quer se comunicar, sabe. Né? Então tem muito isso também do posicionamento, né? De você saber se posicionar para quem que você quer que te veja, né? Tem. E isso, por exemplo, isso faz parte do João, né? Mas ele gosta desse luxo que é quem conhece... Quem sabe. Quem sabe. E que passa por despercebido por, né, um Golden Goose que você falou, né? Quem não conhece vai falar, pô, tênis velho, né? Então faz parte e é muito dele, assim, ele gosta disso. Não, é a primeira vez que eu comprei minha esposa fez uma pergunta. Você pagou tudo isso nisso? Não, ela fez uma pergunta. Você viu que eles te mandaram um tênis usado? Impressionante. Não é, né? E a história do tênis é muito louca. Né? Mas cria comunidade, cria tudo isso, igual relógio, igual tudo que a gente faz, né? Para a gente fechar, se hoje a gente fosse olhar para o principal potencializador de marketing e vendas em qualquer negócio, para onde o empresário deve olhar? Nossa, é difícil essa, hein? Essa pergunta eu também quero saber, né? Mas assim, eu acho que assim, algumas coisas, né? Mas em força... Eu vou defender o meu peixe, né? O empresário deve olhar assim na força da marca dele para ele sair, que é o que a gente fez na CIMED, para ele sair dessa coisa de guerra de preço das commodities, para ele ter valor agregado na marca dele, para ele criar uma love brand, para ele criar as comunidades, para assim ele conseguir, no final das contas, a gente precisa de margem, de lucro, né? E de caixa. Então, para ele conseguir essas coisas, apesar da CIMED atender a massa, ela saiu um pouco dessa questão do preço, só pelo preço, né? Ela tem um produto acessível, ela não é a mais barata, mas ela consegue ter uma margem muito boa, né? Ela consegue salvar caixa e não entrar na briga de preço, porque ela resolveu investir em marca. Então, eu dependendo do momento da tua empresa, eu investiria nisso para a gente sair dessa... Furar a bolha. Furar a bolha, para a gente sair dessa coisa da commodity, de preço. Top. E uma
Aqui a gente tem uma máxima, é o seguinte, que a gente fala que imagina que isso aqui, você vai conseguir dar um recado para o mundo inteiro. Todo mundo vai te ouvir de alguma forma. Vai aparecer lá na Tanzânia, onde eu fui, Arusha, que ninguém conhece. Vai aparecer lá na Califórnia, vai aparecer em Caldas Novas, São Paulo. Qual é a mensagem que o Érico quer deixar para o mundo? Nossa, assim, a mensagem empresarial, A né? da sua vida. Nossa, essa é difícil, você só perguntou, né? Cara, empresarial é assim, começa pequeno que tudo vai dar certo, né? A da minha vida também eu diria que é muito essa, assim, começa pequeno e acredita naquilo que você mentalizou, assim, porque é profundo isso, né? Mas assim, eu mentalizava algumas coisas que eu nunca imaginei que seria possível e hoje elas foram realizadas, né? Assim, tudo isso está acontecendo na minha vida, assim, então é lógico que tem muito trabalho duro, mas essa mentalização e vai dar certo, cara. Eu acredito nisso. Uau, e tu sabe que é uma das coisas que eu mais falo, né? É? Tem um escritor chamado Joseph Murphy. Esse cara tem um livro que se chama O Poder do Subconsciente. E cientificamente ele prova que a sua cabeça, uma vez que você consegue criar um filme dentro dela, acontece no mundo real. Mas nunca vai acontecer no mundo real se antes não passou pela sua cabeça. Que é o poder do subconsciente. Então ele fala que tem como você driblar a sua mente. Você cria na sua mente, ele fala exatamente, você tem como driblar. Então você cria na sua mente para antes acontecer aqui, né? Então uma vez que você cria esse filme, você olha e fala, cara, isso já aconteceu, né? Então eu acredito muito nisso e eu sou muito fã de um cara que fala muito sobre isso, que é a famosa lei da atração. Lei da atração. Que é o Napoleão Hill, né? Esse é um cara que eu leio muito li muitos livros do Napoleão Hill, pratico muito a lei da atração, vou em busca disso e quando eu vejo, eu falo, cara, aconteceu. Como é que pode, cara? Que loucura isso, né? E, obviamente, ter trabalho duro. Isso, na verdade, é fé, né? Porque a Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, cara, não tem como explicar. Eu acredito e ponto, e vai acontecer. Meu irmão, obrigado. Obrigado. Obrigado pela tua vinda. Gratidão. Brigadaço mesmo. E agora a gente vai falar aqui com um grupo de empresários no Vanguard, né? Vai ser uma baita de uma aula. Eu vou estar lá de caderninho na mão. Tá bom, vamos lá. Valeu. Bom, essa foi mais uma edição do NavaCast, super especial. Eu tenho um único pedido para você. Se alguma ficha caiu para você, se você aprendeu alguma coisa, coloque em prática isso que você aprendeu, porque se você não agir, nada muda. Aliás, tenho 2 pedidos. O segundo é, compartilhe esse episódio com alguma pessoa que você acredita que precisa ver isso e vamos disseminar conteúdo de verdade que muda a vida dos empresários, que muda a vida também na pessoa física, com toda certeza. Siga aí, compartilhe, curta e logo mais vem mais um episódio. Valeu!